Olá, meu nome é Adriano dos Santos e esse é um vídeo exclusivo da Contributo Estudos Tributários que vai tratar sobre a nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional. É um tema que tem gerado bastante dúvida nos municípios. A nota fiscal de padrão nacional começou a ser desenvolvida há bastante tempo, mas as adesões, os pilotos, os testes iniciaram em meados de 2022, então os municípios têm recebido informações para fazer adesão, têm recebido avisos da Receita Federal da disponibilização da nota fiscal de serviço eletrônico. Então o objetivo desse vídeo é detalhar para os municípios o que é a nota fiscal eletrônica padrão nacional, como que ela vai funcionar, se é vantajoso ou não para o município aderir nesse momento, como que o município faz para aderir, quais são os cuidados. Enfim, o objetivo desse vídeo é detalhar essas informações para que o município possa fazer análise. Esse vídeo é destinado tanto para municípios assinantes, mas também vai ficar disponível nos canais da Contributo em redes sociais, abertas ao público em geral, para que possam avaliar as informações. Então, para facilitar a análise do tema, ser exibido agora alguns detalhes, alguns tópicos, para facilitar a informação e a absorção do conhecimento referente à nota fiscal eletrônica padrão nacional. Então, a primeira parte da questão da nota eletrônica, para o município poder entender a apresentação desse vídeo, ele vai tratar linhas gerais do projeto da nota fiscal eletrônica de padrão nacional. Então ele vai tratar de alguns temas gerais, informações básicas para que o fisco possa fazer análise. O município, a administração e o fisco possam fazer análise. Não serão detalhados aqui termos técnicos, ou seja, como que o município faz a integração lá no TI, como que funciona essa integração de sistemas. Esses termos técnicos não vão ser utilizados, vão ser só explicado como que vai funcionar, o que o município tem que ter os cuidados em relação a essa situação. Com base nos dados que vão ser repassados aqui nesse vídeo, o município vai poder tomar a decisão se vai fazer adesão à nota agora, se vai aguardar um pouco mais, o que ele precisa, vai poder fazer as solicitações para as empresas de sistema do município, vai poder identificar junto com os contribuintes também a opinião deles. O município vai ter mais fundamentos para entender o tema e para verificar a necessidade ou não de adesão, a viabilidade ou não da adesão. No portal da Contributo, conforme o sistema da nota for disponibilizado e começar a ser aplicado, vão ser disponibilizados vídeos para os municípios assinantes para explicar como que se acessa o sistema, como que se baixa os arquivos, como se faz fiscalização. Então a Contributo também vai dar o suporte aos municípios assinantes de detalhes referentes a a utilização do sistema, acompanhamento do sistema, tem dúvidas dos próprios contribuintes, como funcionar. Esses materiais vão sendo disponibilizados conforme demanda no portal da Contributo. Esse vídeo, vale destacar, tanto os assinantes do portal da Contributo podem ver dentro do portal, ou qualquer interessado pode visualizar nas redes sociais também da Contributo. Primeiro tópico, primeiro ponto a entender é do que se trata a nota fiscal eletrônica, qual que é o objetivo da nota. Então é importante fazer algumas ponderações. O que é a nota fiscal eletrônica de padrão nacional? Ela é um ambiente de dados, ou seja, ela é como se fosse um servidor, vamos dizer assim, que vai receber a informação das notas. Então, o ponto principal do projeto é denominado de ADN, que é o Ambiente de Dados Nacional. Ou seja, esse servidor, esse ambiente, vai receber as notas que são emitidas dentro do padrão, e aqueles municípios que têm o convênio, eles vão emitir a nota e essa nota vai ser armazenada nesse ambiente de dados nacional. A partir disso, o município ele vai poder fiscalizar, enfim, ter os dados, e a Receita Federal também vai ter essa informação. Então, o foco principal é esse. A nota fiscal eletrônica de padrão nacional, ela é um padrão de notas, ele tem um modelo padrão que foi definido nacionalmente, acumulado com o ambiente de dados nacional que vai receber essas notas. Então, todas essas notas vão ser enviadas para um mesmo servidor, vamos dizer assim, que é esse ambiente de dados nacional, seguindo um padrão que foi definido pelo comitê gestor, que basicamente é o padrão da Brasf. O principal objetivo desse convênio, dessa nota fiscal de serviço eletrônica, é que o fisco possa compartilhar as informações, ou seja, os fiscos vão ter essas informações compartilhadas, tanto o fisco municipal e especialmente a Receita Federal também vai ter acesso a essas informações para fiscalizar, obviamente, os tributos federais, como a contribuição previdenciária, o INSS. Os municípios vão ter acesso a uma base de dados integrada, então mesmo que a empresa não seja sediada no município, mas ela apontar que o ISS é para aquele município, o município vai ter acesso, por exemplo, a essa nota fiscal para poder fiscalizar, para poder identificar aquele serviço e fazer análise se foi corretamente recolhido o ISS ou não. As empresas, a facilitação para as empresas, para os contribuintes, é que elas vão ter um padrão nacional, um padrão unificado para enviar as notas, um arquivo só, um servidor só. Então, se a empresa tiver várias filiais, por exemplo, ela vai utilizar o mesmo formato. Obviamente, se todos os municípios forem conveniados, depois vai explicar com mais detalhes essas questões do convênio, mas o objetivo é justamente esse, simplificar para as empresas e também para o fisco poder fazer as fiscalizações. Então, essa é a base relacionada à nota fiscal eletrônica de padrão nacional. É isso que o fisco tem que ter em mente. A nota fiscal de padrão nacional,
ela é justamente um banco de dados e um modelo base. Então, esse banco de dados vai receber essas informações e o fisco vai ter acesso a esses dados. Então, o convênio é basicamente isso. Então, como que funciona na prática? Como que isso vai funcionar na prática? Então, o reforço, mais uma vez, para compreender, para facilitar a compreensão, ela é dividida em essas duas partes. A parte principal é o sistema, que é o ADN, que é o ambiente de dados nacional, que vai receber essas informações. Então, ele vai receber as informações da nota que vão ser arquivadas. Mas como que essa informação vai chegar lá? Como que o contribuinte vai mandar as notas para o ambiente de dados nacional? Esse é o ponto importante. Essas informações vão ser repassadas para o ADN de várias formas. Ou por um programa de emissão que vai ser disponibilizado pela Receita gratuitamente, ou seja, vai ter um programa lá na Receita que o contribuinte vai poder baixar na casa dele, até no aplicativo do celular ou diretamente na internet, via web, ele vai poder acessar esse programa, preencher a nota e esse programa vai fazer um envio dessa nota para o ADN. A outra possibilidade é sistemas próprios do contribuinte. Então, alguns contribuintes têm aqueles sistemas ERP, que são conhecidos, que são um sistema de gestão, normalmente já é usado muito no ICMS, então a empresa ela não vai emitir através do sistema do Estado, ela tem um sistema próprio que ela envia as informações da nota, o XML, para gerar as informações e é gerado o documento fiscal e encaminhado para uma base de dados nacional. O ISS seria da mesma forma, a nota de serviço da mesma forma, ou seja, a empresa se tiver um sistema próprio para isso, ela vai poder gerar nesse sistema próprio e encaminhar essa nota para o ADN, para o ambiente de dados nacional. Ou a outra possibilidade é um sistema do município, o sistema próprio de notas do município se integrar ao ADN. Então, se o município tem aquela empresa de informática que já fornece a nota eletrônica para o município, essa empresa de informática, caso ela faça a integração com o ADN, o município vai continuar a utilizar esse sistema, o município pode continuar a utilizar esse sistema, e esse sistema vai encaminhar a nota para o ADN, então o contribuinte vai continuar integrado ao sistema de notas que o município já possui. Então, essa é a informação importante para entender a nota fiscal eletrônica de padrão nacional. O que ela é? Ela é um ambiente de dados, ela é um servidor que vai receber as informações. Para enviar essas informações para lá, o contribuinte vai poder utilizar o programa emissor disponibilizado pela Receita, um programa próprio dele, caso ele tenha, ou continuar a utilizar o sistema de notas do município, que o município tenha, desde que, claro, que essa empresa que forneça o sistema de notas do município faça as adequações necessárias para poder encaminhar para o ADN. Então, esse é o funcionamento, a base do funcionamento. Depois vai ser explicado aqui nos tópicos seguintes que os cuidados que o município tem que ter caso queira manter o sistema dele de notas e fazer o convênio para utilizar a nota fiscal de serviço padrão nacional. Qual o modelo base da nota fiscal de serviço padrão nacional? Ela segue basicamente o modelo atual da Brasce, ou seja, o que tem que ter na nota, aquelas informações de situação, se é imune, é isento, né, no caso do ISS, se é exigível ou não, local para recolhimento, alíquota, enfim, aquelas informações básicas, obviamente, da nota, segue o padrão Abrasce. Existem algumas coisas que eu preciso destacar justamente nesse padrão que às vezes geram dúvidas nos municípios, especialmente que são algumas rotinas que já estão enraizadas, vamos dizer assim, na tributação municipal. O modelo padrão, ele segue o da Brasce, mas o ISS é lançado por homologação. O que isso significa? Que cabe ao contribuinte prestar as informações e o fisco depois fazer a análise, fazer a fiscalização. Então, existem algumas situações, alguns bloqueios que são comuns ainda em alguns sistemas que no momento que o município aderir para a nota fiscal padrão nacional não vai ser possível mais fazer isso. Uma das situações que é muito comum ainda em alguns municípios é a vinculação do CNAE com os itens da lista que a empresa pode utilizar. A empresa tem o CNAE de educação, só é liberado para emitir nota no item 8.02, que é o de educação em geral. Muitos municípios têm esse bloqueio, mas esse bloqueio não tem respaldo legal. Isso não existe. Por quê? Porque a empresa não está vinculada ao CNAE tributário, ocorreu o fato tirador, o tributo é devido. Então, se uma empresa que tem o CNAE de educação presta um serviço de consultoria, ela tem que emitir a nota com o item referente à consultoria. Ah, mas ela não tem o CNAE de consultoria, isso não tem efeito nenhum para fins tributários. O fato tirador aconteceu, ela tem que fazer o lançamento, fazer o registro na nota fiscal da forma correta, conforme enquadramento na lista da Lei Complementar 116. Então, essa é uma situação que a nota fiscal de padrão nacional não tem essa vinculação, justamente porque não tem respaldo legal. Outra situação que também a nota fiscal de padrão nacional, o município precisa estar atento a essa situação, é que ela não vai estar restrita a indicar municípios fora do local do domicílio, conforme o item. Ah, tal item pode ser fora do município, tal item não pode ser fora do município. Por quê? Porque há uma polêmica muito grande no local para recolhimento do ISS. Ou seja,
Existem duas teorias, né, que os municípios assinantes podem ter essas informações até no portal da Contributo, mais detalhado, para demonstrar o que essas dúvidas, né, em relação ao local para recolhimento. Então não vai existir esse bloqueio que é muito comum, né, muito utilizado em vários municípios. Então o município tem que ter esses cuidados, porque a nota ela vai passar a ter um padrão nacional, vai seguir os regulamentos tributários pertinentes. Algumas situações o município vai poder parametrizar dentro do portal de administração municipal. Então o município firmar um convênio com a nota, para ter acesso à nota padrão nacional, ele vai ter acesso a um portal lá dentro, como se fosse um portal do Simples Nacional, vamos dizer assim, um portal dos entes federados. Então o fisco ele vai conseguir acessar esse portal, ele vai conseguir parametrizar alguma coisa das notas locais, para que os contribuintes possam fazer a emissão. Então o município vai ter essa possibilidade também de parametrização lá dentro do sistema. Então os municípios que fizerem o convênio vão conseguir ajustar algumas informações dessa nota. O município é obrigado a aderir a nota fiscal eletrônica padrão nacional? Não há obrigatoriedade de adesão. É uma faculdade do município aderir ou não no momento. Não existe obrigatoriedade. O objetivo é que ela simplifique a emissão das notas, o controle das notas e tudo mais, mas não existe obrigatoriedade. O município vai avaliar para verificar se ele tem interesse de aderir no momento ou não, como vai ser detalhado mais à frente também os cuidados que o município precisa ter, a situação que o município precisa analisar. Mas é importante ressaltar, não é obrigado e o município não vai ter nenhum prejuízo caso não faça adesão à nota fiscal eletrônica padrão nacional. Então não há obrigatoriedade. Ao aderir, essa é uma pergunta que tem gerado bastante dúvidas nos municípios, tem sido muito feita. O município, ao aderir à nota fiscal eletrônica, ele vai poder utilizar o sistema de notas local, aquela empresa de sistema de tributos do município, normalmente ela tem a nota eletrônica, cada uma vai ter uma nomenclatura, enfim, da nota, mas elas têm um sistema de nota eletrônica. O município vai poder continuar a utilizar esse sistema no momento que ele aderir, que ele fizer adesão ao convênio, caso o município faça adesão ao convênio. A resposta é depende. Por que depende? Ao aderir, o município ele vai ter que encaminhar todas as notas para o ambiente de dados nacional. Lembra que foi comentado antes? A nota fiscal eletrônica ela vai ser um servidor, né? A nota fiscal eletrônica padrão nacional, ela vai ser um servidor que vai receber as informações da nota. Como que vai ser enviada essas informações? Existem algumas possibilidades. Ou seja, se o município aderir, o sistema local do município vai ter que encaminhar essas notas para o ADN. Então, se o município fazer adesão, todas as notas de serviço emitidas vão ter que ir para esse ambiente de dados nacional. Se a empresa de sistema fizer a integração, o município pode sim continuar a utilizar o sistema dele de notas locais. Então ele vai continuar utilizando o sistema de notas desde que a empresa de sistema faça a integração. A empresa X emitiu a nota lá pelo sistema de notas, essa nota vai ser encaminhada para o ADN, vai constar lá no Banco de Dados Nacional. Então é possível sim que o município continue a utilizar seu sistema de notas depois de fazer a adesão. Porém é preciso ter esse cuidado, a empresa vai ter que fazer, a empresa de informática responsável pelo sistema vai ter que fazer a vinculação, via API, se eu não me engano, que é o termo técnico utilizado, para encaminhar essa nota fiscal para o ADN, para o sistema de dados nacional. Então o município tem que ter esse cuidado. Reforço, o município que fizer adesão. Se o município não fizer adesão, ele continua a usar o sistema dele tradicional de notas sem problema nenhum. Feita a adesão, ele vai precisar obrigatoriamente encaminhar as notas para a ADN, aí que ele vai analisar se ele vai manter o sistema ou não. Se o município quer fazer a adesão, mas o sistema dele não tem como enviar, não está pronto ainda para enviar, o município pode romper o contrato, vamos dizer assim, com o sistema de notas dele, ou pode cancelar o contrato, enfim, ou deixar de contratar essa parte do serviço, e vai variar conforme cada contratação, licitação. Então o município ele pode deixar de utilizar o sistema de notas próprio que ele tem hoje e passar a utilizar os emissores que vão ser disponibilizados lá na Receita Federal. Então já tem no site, inclusive, tem emissores tanto aplicativo, quanto na web, quanto programas para desktop, para baixar, para que seja feito o envio da nota fiscal. Então o município ele pode deixar de utilizar o sistema da nota eletrônica dele, fazer adesão, deixar de usar o sistema e passar a orientar os contribuintes que usem o sistema justamente disponível lá no site da Receita Federal para o padrão da nota fiscal eletrônica. Então o município tem que fazer essa análise para verificar depois que aderir em questão como que o contribuinte vai emitir a nota. O contribuinte poderá usar o sistema local de nota e os emissores da nota fiscal concomitantemente, ou seja, vamos supor que o município faça adesão, ele tem um sistema hoje de nota, esse sistema de nota do município pode ser integrado via ADN e o município também quer disponibilizar para os contribuintes o sistema lá da Receita para emitir a nota, né? Os emissores da Receita. O município pode fazer isso? Não.
o município tem que escolher. Ou o município mantém o sistema próprio dele de nota, que esse sistema esteja reforço integrado à ADN, então o município vai manter o sistema e esse sistema que vai mandar as notas para a ADN, ou o município não tem mais o sistema próprio para emitir a nota e as notas passam a ser emitidas aí através dos emissores da Receita Federal ou diretamente pelo contribuinte, aqueles que tiverem o sistema. Então, essa informação é importante. O município fez adesão, se ele quiser manter o sistema dele próprio de emissão de nota, daquela empresa que já está hoje, esse sistema vai ter que estar vinculado à ADN, reforço de novo, vai ter que fazer o envio das notas e o município não vai poder permitir que os contribuintes utilizem o emissor, que está disponível lá na internet, no site da Receita Federal do Brasil. Se o município quiser disponibilizar os emissores, ele não vai poder ter o sistema de nota, ou seja, consequentemente, o município vai ter que cancelar o contrato com a empresa de emissão de nota fiscal. Então, esse é o cuidado que o município vai ter que ter. Como que é feito esse controle? Como foi comentado antes, o município que fizer adesão, ele vai ter um portal lá dentro do sistema da nota fiscal eletrônica para ele acessar e preencher algumas informações. Então, ele vai colocar, por exemplo, que o município vai permitir o uso dos emissores. Automaticamente, ele não vai receber dados do sistema do município via ADN, vai ficar bloqueado. Se o município colocar que não vai disponibilizar os emissores, o contribuinte que baixar o emissor não vai conseguir emitir a nota. Então o município vai conseguir lá no sistema informar se ele vai continuar usando o sistema local dele ou não. Reforço para os municípios que fizerem o convênio. Feito o convênio, o município vai acessar o sistema e vai dizer se vai manter o sistema local dele ou não. O ISS referente à nota fiscal, como que ele vai ser pago? Ou seja, a empresa emitiu uma nota, diz que o ISS é devido no município X e como que vai ser feito esse pagamento. Foi criada também, junto com o sistema da nota fiscal eletrônica, a Guia Nacional Unificada. Essa Guia Nacional Unificada, a empresa vai emitir as notas e ela vai gerar as notas através dessa guia unificada e vai poder pagar. Vamos supor que a empresa tenha 3, 4 filiais, ela vai poder pagar uma guia só e esse recurso vai ser destinado para cada um dos municípios das filiais, conforme a empresa declarou lá na nota, conforme foi emitida a nota, obviamente. Então, o município, se quiser, ele pode permitir o uso dessa Guia Nacional Unificada. Então, as empresas vão utilizar essa Guia Nacional Unificada para recolher o ISS. Nada impede, entretanto, que o município continue a utilizar a guia própria, que ele já tem hoje no controle. Aí ele vai ter que fazer a importação do ADN, ele vai ter que acessar o ADN e importar esses dados para o livro/declaração eletrônica do município para que seja gerado o boleto. A guia para pagamento, a guia municipal. Então, existe essa possibilidade de um município permitir a guia unificada, então o município utilizar essa guia nacional unificada e não precisar mais emitir os boletos referentes ao ISS. Vale destacar para não confundir essa situação com o Simples. Tá? O Simples Nacional continua da mesma forma, a empresa vai emitir a nota, seja ela o município tendo convênio ou não para a nota fiscal eletrônica, ele vai emitir a nota pelo sistema do município, se não tiver convênio, se tiver convênio através da ADN, com envio da nota para a ADN, mas ele vai declarar lá no Simples e vai pagar o boleto dele lá no Simples. Essa guia unificada, ela é só para empresas que não são optantes pelo Simples e tenham que pagar o ISS, elas podem utilizar essa guia nacional unificada. E cabe ao município também, lá no portal que eu comentei antes, no portal de acesso à nota, indicar se o município vai permitir a guia nacional unificada ou vai continuar a usar guia própria. Mais uma vez, isso só vai ser feito pelos municípios que se fizerem o convênio. Feito o convênio, o município vai ter que tomar essa decisão. Em relação ao ISS retido, deverá ser declarado em sistema próprio, no livro de declaração do município, ou vai ter um sistema lá na ADN, na nota fiscal eletrônica padrão nacional? Em princípio, vai ter que ser feito ainda no livro. Então, se a empresa fez a retenção do ISS, ela vai no livro, na declaração eletrônica ou no mecanismo eletrônico, cada município vai ter a sua nomenclatura, então ele vai lá e informa o ISS retido e faz o pagamento. Então, o ISS retido, que vai ser aquele retido pelo tomador, continua ainda sendo pago via sistema, mesmo que o município faça a adesão à nota fiscal eletrônica padrão nacional. Feita a adesão, o município fez a adesão, como que o município vai fiscalizar essas notas que foram emitidas, como que o município vai fazer a fiscalização, se foi pago o ISS, se não foi, se a nota está certa, se a dedução dos materiais, por exemplo, na construção civil for maior, como que o município vai obter esses dados? E vai existir, como já foi comentado, um painel de controle das notas do município. Então, um painel que vai ser de acesso exclusivo do fisco municipal, em que o fisco vai poder acessar e verificar se as notas foram emitidas corretamente, quais são as informações que constam nas notas. Então, existe sim essa possibilidade de fiscalizar. Segundo a Receita Federal do Brasil, vão haver mecanismos de fiscalização, malhas, filtros que a própria Receita vai disponibilizar aos poucos aos municípios, ou seja, já com indicativos de situações com
com possível erro no lançamento, redução da base de cálculo, enfim, vai haver esses filtros também, é o que indica a Receita Federal do Brasil. Então, o município vai poder sim fiscalizar. Reforço mais uma vez, conforme os municípios forem fazendo adesão e forem surgindo as demandas, a Contributo vai demonstrar como que funciona, como que é feito o acesso, como que é feita a fiscalização, com dicas, né, no portal da Contributo para fazer essa fiscalização dos municípios que fizerem a adesão. Tem uma situação que, independente do município ter convênio ou não, a partir de 2023, o MEI ele vai poder emitir a nota, né, através dessa nota fiscal padrão nacional. Ou seja, a partir de 2023, em janeiro de 2023, isso vai ser, o MEI vai ter isso à disposição. O MEI, independente do município ter convênio ou não, esse ponto é importante. O MEI ele vai acessar o portal do Simples Nacional, ou o portal do empreendedor, enfim, ele vai ter um link lá que ele vai utilizar um sistema, tá, segundo a Receita Federal vai ser mais simplificado, para ele poder emitir a nota fiscal. Aí ele vai poder emitir a nota fiscal de prestação de serviço através desse sistema unificado. Então, a partir de janeiro de 2023, o MEI vai ter essa possibilidade. Os municípios que já tiverem o convênio com a nota eletrônica padrão nacional, eles vão acessar as notas do MEI pelo portal do município, lá no sistema da nota. Ele vai acessar e ter as informações. Caso o município não tenha convênio, ele vai receber um link específico, né, uma forma de acesso específica para visualizar somente as notas do MEI que são vinculadas àquele município, caso o município queira fazer alguma fiscalização. Então, a partir de 2023, esse é o cenário do MEI. O que é importante destacar? A partir de 2023, o município não pode permitir que o MEI utilize o sistema de notas locais, caso esse sistema não seja integrado à ADN. Lembra que foi comentado antes que o município que fizer o convênio ele pode continuar a usar o sistema próprio de nota, desde que esse sistema próprio de notas envie as informações da nota para a ADN. Para o ADN, que é o Ambiente de Dados Nacional. Então, se o município não tem um sistema que faça essa vinculação com o ADN, o ideal é bloquear as notas do MEI, para que o MEI não consiga mais utilizar o sistema próprio. O mesmo vale para os municípios que não têm convênio. Por quê? Porque daí o MEI só vai utilizar a nota lá no site da Receita Federal, né? No portal do Simples, no portal do empreendedor. Então é preciso ter esse cuidado, já é orientar os MEIs que a partir de 2023 utilizem exclusivamente esse sistema. Por que isso? Para impedir que o MEI dificultar a fiscalização, porque o MEI vai ter dois mecanismos para fazer a emissão de nota. Então é preciso ter esse cuidado, que o MEI, a partir de 2023, utilize exclusivamente o sistema lá do portal do Simples, né, do portal do empreendedor que vai ser disponibilizado para o MEI, ou que o MEI utilize o sistema do município, desde que o sistema do município integre com o ADN. Então é preciso ter esse cuidado. A sugestão, né, que tem sido repassada aos municípios é que comece a se orientar os MEIs que a partir de 2023, ali no início do ano, ele já comece a utilizar as notas pelo sistema lá da Receita Federal e não mais o sistema do município. É preciso modificar a lei tributária do município? É preciso encaminhar um projeto de lei para aderir? Não, o município não precisa se preocupar com isso. Se houver informação de que o município precisa fazer lei, ela não corresponde à realidade, não é preciso fazer lei, não é preciso mudar o Código Tributário, não é preciso fazer nenhuma mudança. Veja que aqui, tudo que se tratou aqui, todo o projeto, ela é uma obrigação acessória, é emitir nota. Todas as empresas já emitem nota, já são obrigadas a emitir nota. Ou seja, a previsão de obrigatoriedade de emissão de nota já consta em lei. O município não é uma nova obrigação que é criada. O município apenas muda o modelo, a forma de emitir a nota. E isso é feito através de regulamentação, através de decreto, instrução normativa. Então, o que o município precisa ver? Analisar a lei tributária dele, obviamente, para ver onde está o fundamento legal que indica que a empresa é obrigada a emitir nota, e depois o município fazer a adaptação dos seus regulamentos, se o município vai fazer adesão, como que vai ser o padrão da nota, tudo mais, fazer a regulamentação. Não é preciso encaminhar a lei tributária para fazer adesão. Outra dúvida também, alguns municípios que quando instituíram a nota eletrônica lá atrás, nas primeiras vezes da nota eletrônica, foi feito lei, o que já foi equivocado, porque não precisa lei, reforço mais uma vez. Mas o município fez uma lei para instituir a nota eletrônica no município. Precisa revogar aquela lei e fazer uma nova lei? Também não é necessário. Aquela lei já instituiu a nota eletrônica, ela vai continuar a ser nota eletrônica, vai mudar apenas o formato. Caso o município faça adesão, reforço. Então não é preciso lei. Também não é preciso lei para autorizar a adesão. Não é preciso ter uma lei para autorizar que o município faça adesão. Também não é preciso, o município não precisa se preocupar com esse detalhe. Qual que é o custo do sistema? Tá? Essa é uma informação importante. Até 2023, final de 2023, não tem qualquer custo para nenhum dos municípios. É gratuito completamente para o município. O município não vai pagar nada para utilizar o sistema. O sistema da nota fiscal, o projeto, né, da nota fiscal
de Serviço Padrão Nacional, ele é custeado pela Receita Federal e pelo SEBRAE. Então o SEBRAE também ajudou com alguns recursos, especialmente na parte dos MEI, para permitir que os MEI utilizem essa nota padrão nacional. Então a Receita Federal, lá no site do portal da Nota Fiscal Eletrônica, a Receita Federal esclarece o seguinte, que o objetivo da Receita é tornar o sistema autossustentável, ou seja, que não tenha custo nenhum para os municípios de forma permanente. Entretanto, caso essa autossustentabilidade não seja alcançada, né, vai ser feito um rateio dos custos a partir de 2024. Até 2023 é gratuito, a partir de 2024 vai ser feito um rateio dos custos. A Receita Federal vai arcar com um terço dos custos e os municípios acima de 50 mil com 2/3. Municípios com população menor de 50 mil não vão ter nenhum custo. Tá? Em nenhum momento. Essa é a previsão que consta no convênio. Então, o que acontece? Ele não tem custo no momento, mas ele pode ter um custo pequeno, obviamente, porque vai dividir por bastante municípios, mas ele vai ter um custo a partir de 2024. Pode ter um custo a partir de 2024. Então, o município tem que ter esse cuidado. Esse custo vai ser pago em parte pela Receita, em parte pelos municípios. Então, os municípios menores de 50 mil habitantes não precisam se preocupar porque não vai haver custo, não há previsão de pagamento, nem depois de 2024 vai ser sempre gratuito para esses municípios. Como fazer adesão? Como que o município vai fazer pode fazer adesão ao sistema, né, à nota fiscal padrão nacional? A adesão pode ser feita integralmente online, tá? O município faz ela toda online. Existem 3 mecanismos possíveis. Ele preencher e publicar o termo de adesão no Diário Oficial do município, ele preencher e enviar o termo de adesão através de um formulário disponível no link lá no site da Receita, ou ele fazer através do ECAC da Receita Federal, também tem essa possibilidade. Aqui não vou detalhar como fazer o convênio, tem no site da Receita Federal nesse link aqui, tem bem detalhadinho, depois vou mostrar aqui o site também da Receita, que é o portal da Nota Fiscal Eletrônica, é bem fácil também, lá vai se encontrar informação de como fazer o convênio. Então, o município consegue fazer adesão de forma rápida, caso ele queira fazer. Não precisa fazer lei, reforça-se. A assinatura dos termos de adesão é pelo prefeito municipal, pode ser assinatura digital, inclusive recomenda-se, né, que seja assinatura digital. Então, o município vai fazer a adesão tudo através de mecanismos administrativos apenas, não é preciso fazer nenhum tipo de lei. O que o município deve analisar? Um ponto importante, o que o município deve analisar para fazer a adesão? Ou seja, o município quer analisar, quer verificar se é viável aderir nesse momento, com todas as informações que foram aqui repassadas ou outras informações que o município obteve. Qual que é a sugestão da contributo para análise do município? Quais os pontos que o município precisa analisar? O primeiro é sobre a fiscalização. A nota fiscal nacional ela segue padrões gerais. Então, alguns bloqueios que são comuns nos municípios, como a gente falou, do CNAE, de alguma empresa emitir nota para outro município, algum bloqueio de retenção da lei local, algum desses bloqueios não vão ser possíveis na nota padrão nacional. Então, se o município acha isso relevante, acha isso importante para o controle no momento, aí ele vai ter que verificar se é viável ele sair imediatamente para a nota padrão nacional. Além disso, ele pode manter esses bloqueios, esses controles, caso ele mantenha o sistema próprio de notas. Então ele pode fazer adesão e manter o sistema próprio, mas ele precisa ter certeza que o sistema que o município tem contratado no momento, ou que o município irá contratar, faz a vinculação com a ADN. Então o município ele pode manter o sistema próprio com esses controles e fazer adesão à nota, mas ele precisa ter certeza que o sistema está pronto para integrar, né, com a ADN. E esse é um outro ponto que o município precisa analisar. O sistema de nota está pronto para se integrar a ADN, né, que é o Ambiente de Dados Nacional. Se ele não está pronto a se integrar ao ADN, o município tem que verificar se é essencial o município manter o sistema, né? Então, olha, se o município não disponibilizar o sistema de notas, vai gerar muito transtorno para os contribuintes, aí, quem sabe, não vale a pena, no momento, fazer a adesão. Ou se o município é pequeno, é uma informação, é um detalhe bem interessante, se o município é pequeno, às vezes ele tem poucas empresas que emitem a nota e o custo do sistema mensal, desse sistema de emissão de nota é muito alto, ou ele é relativamente alto pelo porte do município, aí é de se pensar que o município simplesmente cancele, revogue, enfim, encerre o contrato e passe a disponibilizar o emissor para as empresas do município e faça adesão ao convênio. Pode ser até uma redução de custos do município. Então, isso que o município tem que analisar. Se o sistema não está integrado, e isso não gera tanto desgaste para os contribuintes, quem sabe seja interessante até para redução de custo. Então, tem que verificar essas situações. Se o sistema local estiver pronto para a integração, e voltar aqui em cima, caso o sistema do município não esteja pronto, no momento não está pronto ainda, a empresa de sistema não disponibilizou a integração ao ADN, o Ambiente de Dados Nacional, aí o município vai verificar, bom, no momento não vale a gente fazer adesão ainda, porque nós teremos que trocar o sistema ou passar a utilizar o emissor, e isso não é o interesse do município no momento. Então,
o município tem que fazer essa análise também. Se o sistema local de nota está pronto para integração, a empresa lá de informática que atende o município já disponibilizou, ou o TI do município já conseguiu fazer as integrações ao ADN, né? Os municípios maiores podem ter o TI próprio até para fazer esses ajustes, o município deve analisar se o sistema próprio é essencial, aí comparar os custos e tudo mais com a integração das ferramentas e verificar a viabilidade, basicamente, ali de adesão ou não. O Fisco possui estrutura também interessante, como SPF, tempo para controle e análise, né, a fim de permitir o acompanhamento. Então, o Fisco tem que ter o suporte, o tempo, né, para poder fiscalizar, porque é um sistema externo. Se o município o sistema local não fizer importação também da ADN, o município vai ter que começar a olhar lá no sistema diretamente. Então, o município tem que analisar essas informações também do Fisco e verificar se a empresa está pronta também do município para receber essas informações. Justamente aqui, mesmo que o município não queira utilizar o sistema de notas da empresa de informática do município, né, a empresa que atende o município hoje no sistema, não queremos usar o sistema de notas. Como aquele exemplo que foi dado antes, o município é pequeno, tem poucas empresas que utilizam, como os MEI já vão ter que utilizar a nota padrão nacional, não é viável manter o sistema de notas, vamos permitir que todo mundo utilize a nota padrão nacional. Então, vai disponibilizar o emissor, o município cancela, encerra, enfim, o contrato na parte das notas com a empresa de sistema. Agora, as notas vão ser emitidas, vão para o ADN, e a empresa, se o município não quiser ter a guia unificada, vai ter que ter a guia própria do município. A empresa de sistema está pronta para coletar essas informações lá e para enviar as informações para o próprio sistema do município, então é uma análise que o município também tem que fazer. Caso o município queira utilizar a guia nacional unificada, ele vai ter essa facilidade, a empresa não vai precisar utilizar o livro, declaração eletrônica do município, mas o município ainda vai precisar ter um mecanismo para receber o ISS retido, por exemplo, a informação do ISS retido. E a última informação para o município analisar, a informação importante, é que se o município tem mais de 50 mil habitantes, ele pode ter custo, ou seja, a partir de 2024 ele pode ter custo para manter esse sistema. Então ele precisa ver se eventualmente não é melhor manter o sistema de notas ainda, ou vale cancelar o sistema de notas, né, e utilizar um emissor para reduzir esse custo que pode vir lá na frente. Então o município tem que fazer essa análise caso o município tenha mais de 50 mil habitantes. Onde é que o município consegue obter mais informações sobre a questão da nota fiscal eletrônica padrão nacional? A Receita Federal lançou um portal com todos os detalhes, né, sobre a nota, inclusive como fazer adesão e tudo mais. O site é www.gov.br/NFSE. Bem fácil. Esse site é o site da Receita Federal com as informações. Então aqui vai ter emitir nota, por exemplo, vai explicar para o contribuinte para ele baixar os programas, né, os emissores próprios da Receita, como foi comentado. Ressalta, só se o município tiver o convênio, só se o município autorizar a utilização do emissor, lá depois de conveniado no sistema. O acesso ao município, às ferramentas de fiscalização, acesso ao cidadão aqui que recebeu a nota para consultar a nota fiscal também. Como conveniar-se, aqui o município pode clicar e vai identificar os mecanismos, né, para fazer o convênio, o que ele precisa apresentar. Aqui vai ter informações sobre a nota e algumas perguntas frequentes também, um tira-dúvidas aqui sobre a questão da nota fiscal eletrônica padrão nacional. Então esse é o objetivo do vídeo da Contributo, repassar essas informações para os municípios, para que os municípios analisem a viabilidade de adesão ou não, os prós e contras, vantagens ou desvantagens. O sistema, o padrão, a nota fiscal padrão nacional, iniciou então em meados de 2022, aos poucos, possivelmente, a maioria dos municípios vai fazer adesão para facilitar para as empresas, enfim, para padronizar a emissão das notas, facilitar para todos os contribuintes, mas o município precisa fazer essas análises para ter certeza, para ter plena certeza de se vale a pena no momento, se é bom aguardar mais um pouco para fazer a adesão à nota fiscal eletrônica de serviço padrão nacional. Qualquer dúvida adicional, pode utilizar as ferramentas do portal da Contributo, os municípios assinantes podem acessar o portal da Contributo, enviar sua dúvida, seu questionamento, e a Contributo está à disposição para esclarecer. Muito obrigado, qualquer dúvida adicional, entrar em contato com os técnicos da Contributo. Seu município é assinante do portal da Contributo? Então, você pode baixar o arquivo em texto com detalhes da nota fiscal de serviços eletrônica, de padrão nacional, na pasta de arquivos gerais, no portal da Contributo.